Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um 6S 40Ds. Hoje sim, entrando na sexta semana de propósito. Reta final, sexta semana de propósito, em nome de Jesus. Não dá para enxergar ali, eu sei que o pessoal já está entrando. Zid, é isso? Maru Zid, é isso? Está chegando aí, me desculpe, está meio longe o monitor. Sejam todos bem-vindos. Entramos na semana onde vamos falar do cumprimento do propósito de Deus em nossa vida. Há um tempo atrás nós falamos do cumprimento do plano de Deus. São coisas distintas. O plano, e agora vamos falar do propósito nesta semana. Cumprimento do propósito de Deus na tua vida, na minha vida, e assim vamos indo rumo à reta final. Hoje 36 dias de 40. São 36 encontros dessa jornada maravilhosa. 36 encontros desta transformação. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor tem algo muito especial para você. Tem algo muito especial para você. Marcelino Silva, é isso? Perdão, Marcílio, grande pastor, está entrando aí junto com a gente. Marcílio, está longe o monitor, pastor. Bom dia, graça e paz, graça e paz. Hoje, nesse 36º encontro, vamos falar da palavra que ele traz sobre ser luz neste mundo. Ser luz neste mundo. É bem uma palavra que transcende, quando se fala, como já disse lá no início, é o cumprimento do propósito de Deus. Algumas aulas atrás falamos sobre o cumprimento do plano de Deus. Tem um plano, você pode ter um plano, e agora na reta final nós vamos falar nesses 4 dias, é uma semana de 4 dias, onde vamos falar, fechando, no dia 13, vamos fechar sobre o cumprimento do propósito. É algo maior. O propósito é algo maior. Se você, para entender terrenamente, vamos dizer assim, quando você se relaciona com uma pessoa, você cria um plano. O plano é: em tantos anos vamos nos noivar, em tantos anos vamos casar, etc. e tal. Mas o propósito de tudo isso é que tem uma vida em comum juntos. Para entender a distinção do plano, falar, mas plano e propósito não são iguais? Não. Agora chega o tempo do cumprimento de propósito. Você que veio, você que passou lá pela primeira aula, que entendeu que você foi tecida, de teia mesmo, de tecer. Você foi feita, você foi projetada para o cumprimento desse propósito que chega na tua vida. Não é algo que vem solto na nossa vida. Às vezes precisamos descobrir qual é o propósito. Às vezes você tem um plano. Domingo eu vou no parque, eu vou fazer isso, é um plano. Mas só que chega no domingo, o tempo fecha. Começa a chover.
E não dá para visitar o parque chovendo. Até dá, pegar um guarda-chuva, mas vai ser incômodo, aquela coisa toda, uma capa de chuva, tal. E aí os teus planos foi pro beleléu. Mas o propósito de viver o domingo, de fazer boas escolhas, ainda está conectado ao Senhor. Ainda tem um propósito. Você não veio nesse mundo para ver as horas passarem, para ver os dias passando assim em frente aos olhos. Bernadette Vieira, Denise Rocha, Bernadette está dizendo paz do Senhor Jesus, amém. Denise Rocha, bom dia na presença do Senhor. Maria Marim chegando também por aqui. Hoje é dia de cumprimento, é dia de você entender o cumprimento do propósito. O que tem de gente já nos procurando, falando desse propósito que foi ativo, porque passou a usar as ferramentas, orações, jejum, intimidade, relacionamento com Deus. Relacionamento uma coisa, intimidade outra. Relacionamento uma coisa. Nessa trajetória de 40 dias, está sendo desperto pelo Espírito Santo. Você vem aqui, ó, relacionamento com Deus e intimidade com Deus. Você tem um relacionamento de família com os seus, mas de repente você tem intimidade com um ou dois. De repente você tem intimidade, você tem meia dúzia de parentes, mas quando você precisa de dinheiro, quando você precisa pagar uma conta, é para um ou dois que você pode contar, que você pode chegar a abrir o coração. Um ou dois que confia, um ou dois que está ali do teu lado. E nós que passamos a vida inteira sem distinguir tudo isso, achamos que é só um bolo, que é só orar para Deus e Ele vai derramar bênçãos. Não é bem assim. A oração, ela é uma ferramenta. Uma ferramenta. Pode ver que a Bíblia fala que tem oração que não chega no trono do Senhor. Porque se não compreender, isso é a Bíblia. Tem oração que não chega ao trono do Senhor. Por isso que vamos falando para você do quão importante compreender essa jornada. Tem muita igreja que te ensina só o beabá. Ah, faz isso, faz aquilo. Não, tem que ensinar esse relacionamento que Deus dá. Você tem condição. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Deus tem um plano para você. E Ele quer que esse plano se converta na realização do propósito dele. O nosso propósito é maior do que acordar às 7 da manhã, passar o dia trabalhando, voltar para casa, almoçar no emprego, voltar para casa, produzir e dormir. Acabou, não, tem algo maior por conta disso. Nessas 24 horas contadas, Deus descia na terra, Deus desce na terra. Para aqueles que têm intimidade, para aqueles que fizeram um relacionamento e conquistaram uma intimidade. Tem muita gente, estava esses dias conversando com um vereador, cidade vizinha nossa, e aí as pessoas percebem, nem sempre porque você tem uma carteira, ou nem sempre porque você tem uma posição, quer dizer que é direito de intimidade. Estava ali no município dele, e vai daqui, nossa, eu estou tentando falar com o prefeito, não sei o que, você está de brincadeira. Eu ser vereador, cara. Cidade pequena aqui perto. E vai daqui, vai dali. Posso dar um toque no prefeito? Mas eu não quero apresentar conta nenhuma, só vou ligar para ele porque eu nunca apresentei conta.
Por quê? Porque o decorrer da vida como apresentador de televisão me fez abrir essa porta em vários municípios, nesses 82 municípios. E fez com que o prefeito atendesse na hora a chamada. Prefeito, precisava de um horário com o senhor, assim, assim, assado. E de repente o propósito como ser humano era quebrar esse elo que estavam chegando distorcido ao homem. Então, às vezes, qual é o propósito do seu dia? De repente o teu trabalho não é só para ter o trabalho, o seu ganha-pão. Não é só para ter e acabou. Durante o dia pessoas vão passar pela tua vida. Energia vão ser trocada, fluidos vão ser trocados. Lógico, de quando se tem. Quando não se tem, energias negativas também se trocam. Cléo Morato chegando, bom dia. Energias negativas também se trocam. Por isso que ele deixa armas. O louvor é armas, que é usada como ferramenta. Ela pode ser ferramenta como armas. Se você está conectado, você está num dia carregado, até na igreja, você vai ver que normalmente, por que se abre um culto com louvores? Não é que alguém escreveu, é lei. Mas você começa a louvar, você está golpeando o mundo espiritual, usando o quê? Ferramentas. E o céu vem se alinhando, o céu vem descendo. A Bíblia fala que há um alinhamento da terra, passa pelo mundo do negativo que fica entre nós e Deus. A Bíblia fala isso claramente. Por isso que o véu foi rasgado, porque esse meio do caminho o inimigo tenta fechar, derrubar o teu propósito, derrubar o plano de Deus. Só que quando você rompe, há um alinhamento do céu e da terra. E aí, naquele lugar, se faz com que o plano de Deus habite. E se as pessoas estiverem conectadas, o propósito de Deus se faz naquele lugar. Você vê que são várias coisas, não adianta. Tem gente que está, não, peraí, ele tem um dom, tem um chamado, tem tudo isso. Mas se não tiver conectado, é impossível ser o título que nós vamos falar hoje. É impossível. Hoje, anota aí, começamos a sexta semana, anota. Sexta semana, cumprindo o propósito de Deus. Quem está acompanhando fala, não, mas nós já falamos disso. Não, não falamos. Nós falamos do cumprimento do plano de Deus, que é uma etapa antes do propósito. Uma etapa antes do propósito. E hoje nós vamos falar em ser luz neste mundo. Esse é o propósito que chega aqui na reta final, no primeiro dia do cumprimento do propósito. Ele vem dizer para mim e para você: você veio nesse mundo para ser luz. Você veio nesse mundo fazendo parte do propósito de Deus para ser luz neste mundo. Te explico. Em qualquer ambiente, quando você chega, aquele ambiente pode estar escuro. Quando você chega num lugar, mesmo que sejam conhecidos, mesmo que sejamos conhecidos, as pessoas se conhecem, começa a primeira prosa. E aí, fulano, como que tá o seu time? Como que tá? Como foi o dia? Como que não foi não sei o quê? Papapá. E de repente acha um assunto que começa a ser a direção daquela noite. Quando são amigos verdadeiros, você não fica naquela coisa fútil e acabou. Você não fica naquela coisa fútil. Tem pessoas que são colocadas na tua vida, e você sai para comer uma pizza, não é para comer só a pizza. A pizza,
A noite da pizza, ela é um plano para que o propósito entre. O café na casa de alguém é só o plano, que pode ser convertido, o resultado, o propósito. A ida na igreja é um plano. Eu estou planejando sexta-feira, quarta-feira, domingo, eu estou lá. É o plano. Mas como se tornar um propósito é como vai ser o desfecho da minha vida. Como vai ser o desfecho das pessoas que vão compor o ambiente. Porque a Bíblia é clara: quando há 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. E não é tão simples estar no nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Jesus que chega a Deus, trazendo atitudes, comportamentos, relacionamento, vai fazer com que aquele ambiente tenha o plano ativo para que haja o propósito. Tem gente que não vai nem a pau, e a balança não está nas minhas mãos, não está nas suas mãos. Mas você pode ver, se você falar o país está bom, fulano está bom, ele vai falar não, fulano não presta. Aí eu já fiz isso, teste para ver, e não está nas minhas mãos a balança. Você fala, ó, agora vamos falar o contrário. Daqui 2 dias você encontra a mesma pessoa e fala, o país está uma maravilha. Inverte. Se você falou que está bom, você vai falar que está ruim agora, e inverte. A pessoa vai estar inverso em tudo. No dia que está sol, ela vai dizer que o sol queima demais. O dia que está frio demais. E o dia que não está nem frio e nem calor, está morno, está no ambiente, temperatura legal, o problema da vida dela vai estar desalinhada. Porque ela não reconhece, ela não sabe, ela está perdida, como eu já falei aqui. Às vezes, eu não sei se você já sentiu isso, mas no passado eu me sentia como um cachorro quando cai do caminhão de mudança e ninguém vê. Fica desorientado, você fica perdido. Para onde eu estou indo, de onde eu estou vindo, para onde eu estou vindo, o que eu estou fazendo? Assim é a nossa vida. Nós somos pegos de surpresas. E aí vem alguém e fala, ó, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Amém? Conhecer a verdade vos libertará. Só que a vida cobra de nós dinheiro, cobra de nós atenção em tantas coisas, a escola cobra de nós trabalho, cobra de nós isso, cobra de nós relacionamento, cobra de nós, se você não der atenção, tem traição, tem um monte de coisa. A vida te sufoca para atrapalhar os planos de Deus, para que atrapalhe o cumprimento do propósito de Deus. Se você no meio dessa bagunça pode ver que alguém só cresce depois que chega no fundo do poço. Tem muita gente que só cresce depois que desceu. Ele desce, aí não tem mais onde ir. Aí já sentiu desprezado, já sentiu não sei o quê, a vida não gosta dele, Deus não lembra dele, a doença não sei o quê, aí chegou lá embaixo. Só que Deus tem um plano, Deus tem um cumprimento e um propósito na vida dele. E aí ele começa a organizar. O orgulho foi embora, soberba muitas das vezes vai embora junto. Tanta coisa você começa a largar de lado. O grande problema de uma pessoa que muda de vida quando ele está aqui em cima e ele quebra, ou a vida força, perde um emprego, de uma estabilidade, uma grana boa, ele perde isso aqui. Qual que é o problema se ele não muda a cabeça? Ele está aqui agora, certo? O emprego estava aqui. E aí, só que ele está aqui, em vez de ele começar a viver com essa nova realidade, ele ainda tem o dinheiro dos direitos, alguma coisinha que tem na vida, e ele continua mantendo o padrão daqui.
Só que aqui ele poderia viver 10, 15 anos, mas agora não. Se ele não tiver cabeça, ele vai viver 6 meses com o dinheirinho que sobrou. E o negócio começa a ir de mal a pior. De mal a pior. Ele não preparou a família, não preparou os filhos, não preparou a esposa. Não se preparou. Ele ainda é ofuscada pela direção de não ser essa luz para o cumprimento do propósito. O cumprimento do propósito que Deus tem a cada um de nós. Dirce chegando ali, bom dia, Deus abençoe. Então tem hora na vida, a Bíblia vem mostrar que a gente tem que colocar o pé no freio. Tem que colocar o pé no freio. Espera aí, vou organizar. No meio dessa correria, é conta que chega, é conta que vai. Tem gente, não, se eu parar, meu sobrenome é trabalho. Tá, o seu sobrenome é trabalho, mas o seu sobrenome é pai, o seu sobrenome é esposa, é filho, o seu sobrenome é ter uma estrutura dentro da igreja, tem um chamado, tem um propósito, tem um plano de Deus para você lá dentro. E às vezes a gente quer só trabalhar, porque só sobrou isso. Não, não sobrou isso. Nós temos 24 horas. Tem gente que acorda para viver às 10 horas do dia, 8 trabalhando, 2 fazendo comida aqui na hora do almoço, aqui em cima, e acabou. Como dá tempo de você entender o propósito que Deus tem? Anota aí. Anota, escreve em letras garrafais, em letra grande, aquela maiúscula. Letras garrafais. Pra você memorizar o trem mesmo. Nota. Minhas atitudes têm iluminado ou escurecido quem está ao meu redor? Minhas atitudes têm iluminado ou escurecido quem está ao meu redor? Meditação. Às vezes o nosso filho, estão com a vida arrebentada, porque só precisa de uma palavra correta, de uma orientação correta, de um tempo investido sobre eles. Só que às vezes nós não conseguimos nem nos organizarmos, não conseguimos nem organizar a nossa vida. Se você chegou até aqui, se você participou dos 35 dias, hoje 36, você vai perceber que há um plano de Deus. Toda essa aula, todo esse encontro, toda essa jornada, o tema foi dado há mais de 60 dias atrás. Ele deu o tema e falou, na hora certa, o Espírito Santo sussurrou, na hora certa você vai startar. Aí chego aqui, no tema que ele dá, na palavra que ele dá, ele discorre, ele vem falando, porque a palavra primeiro eu como, para mastigar e depois entregar. Como é que nos tornemos luz no mundo? Como é que se torna luz no mundo? Você já parou para pensar? Me fez lembrar um dia que eu estava lá na montanha em São Roque, onde eu tiro o tempo, vou usar o tempo com Deus, cumprir 3 dias, 7 dias, 15 dias, 21 dias, 40 dias em tempos separados, nesses 10 anos que eu conheço lá, um pouco mais. Já cumpri todo o propósito, todo o plano de Deus para aquele lugar. E o propósito vem como? Certa feita, fiquei lá, não me recordo quanto tempo. Eu tiro uma foto, sacar em espanhol, né? Mistura aqui a frequência.
eu tiro uma foto da montanha, o pôr do sol, coisa mais linda. Acho que no Instagram deve ter, senão eu preciso pôr lá. E passa o dia. Desço porque não tem energia lá em cima, não tem energia no pé da montanha. No dia seguinte, quando tá para acabar a bateria, desce, são 2.000 metros de altura, lá é muito alto. É um lugar realmente, eu falo que lá eu sinto, tem dia que depois da oração das 3, 4 da manhã, as nuvens vai se formando, aqui está o pico da montanha, e aqui assim mais ou menos aqui, ó, se forma um paredão de nuvens, tá acima, o orvalho desce, você sente o orvalho passar, depois ele fica abaixo. Deus, ele é perfeito, ele trabalha perfeitamente, e naquela busca, passou-se 2 dias, desci para carregar o celular no pé da montanha, onde tem uma chácara, um irmão de uma igreja, nem sei a denominação qual é, porque eu vou além da denominação, estamos aqui por um Deus, estamos aqui por um propósito que ele entrega. Carreguei o celular, meia hora depois ali esperando, tal, estou subindo, liguei o celular, e quando eu olho a foto, a imagem de um anjo refletida, a imagem de um anjo refletida naquela montanha, coisa linda. A máquina captou, o celular captou, e foi tão maravilhoso. Faltava 3 dias para eu descer, e aqueles 3 dias quem me alimentou foi aquela foto, porque ela conseguia me conectar direto a Deus, me conectar a Jesus através do Espírito Santo. Então o plano dele fez com que o propósito se ativasse. E aí passa os dias, e eu me recordo que por umas 2, 3 vezes aqui no Brasil e algumas vezes fora do Brasil, essa imagem do meu celular foi o propósito na vida de pessoas. Na hora que a pessoa olha durante a pregação, quando é apresentado, eu passo o celular com a foto, e as pessoas se entregam, sente algo diferente. Sente algo diferente. Eu estou dizendo isso porque quando você tem relacionamento, intimidade, estoque de oração, estoque de jejum, quando você tem isso com Deus, quando você tira um tempo com Deus, quando você se entrega para isso, as suas 24 horas se tornam 48 horas e você não sente. O teu dia passa a ter mais tempo, o tempo começa a produzir mais, você começa a deixar o teu propósito ser maior, porque Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. E aquela foto nos faz tornar-se luz no mundo. Luz no mundo. Porque a pessoa quando olha aquilo e está estimulada, porque quando há 2 ou 3 em nome dele, que já expliquei, não é assim. Por isso que tem vezes que tem gente que chega e sai do mesmo jeito que chegou na igreja, da mesma maneira. Ah, o pastor está desalinhado, o apóstolo está desalinhado, fulano está desalinhado. Pode até ser que esteja desalinhado, ou você também esteja desalinhado. Para entrar na frequência, para entrar numa frequência, a gente tem que se doar de coração verdadeiramente. Para que um louvor surja efeito na tua vida, você tem que cantar verdadeiramente, sem ser só com os lábios. Você tem que deixar o plano de Deus para aquela música, o propósito musical entrar no teu ouvido e descer ou subir para o coração. Bendiciones, Miguel Proneste, Deus bendiga, Deus bendiga, um gosto. E é muito simples quando você começa a entender qual é
a distinção do plano e depois o cumprimento do propósito. Se você vê, tudo aquilo que Pedro passou, Pedro, amigo de Jesus, o discípulo de Jesus, passou era plano, para que ele se ativasse verdadeiramente, para que o propósito cumprisse nele. Para que o propósito da palavra, quando ele pregou no final, o propósito era o quê? Converteu pessoas, curou pessoas. Mas antes, o plano é: alguém vai desafiar, alguém vai desacreditar. Quando Pedro desacreditou, era o plano. Quando ele disse: é o Senhor que está vindo aí, então me faz andar sobre as águas. Era plano. Pode ver que ele começa a andar sobre as águas, ainda não é o propósito. Porque o plano é, ele vai andar, mas vai afundar. Porque ainda ele estava na confiança em si. Ele estava na confiança nas coisas da terra. Quando ele começa a andar, peraí, que coisa estranha, eu estou andando sobre as águas. Aí ele tira o foco de quem? A Bíblia fala de Jesus. Ele tira o foco de Jesus, que é o plano perfeito, cumprimento do propósito. E aí quando ele tira os olhos e olha para a tempestade, e olha que ele está andando sobre as águas, ele começa o quê? A afundar. A afundar. Assim, você tem que distinguir todas as etapas. Hoje, teoricamente, você já entra no 36º dia. Quem passou lá entendeu o porquê que você foi feito, o tempo, o nome de Jesus é um poder, é um superpoder, tudo está lá, certinho, blá, 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 blá. Chegou hoje, ele está dizendo, você veio neste mundo para ser luz. Luz é diferente de sal. Nós temos dois momentos, ser sal e agora é ser luz. Luz é quando você... Sal você tempera, você deixa o ambiente... Sal você usa como ferramenta, você vai usar para que amenize uma situação, para que você... Agora luz você chega para clarear. O que está em você vai trazer paz, vai trazer claridade no ambiente. Entende? E aí começa o cumprimento. Fulano, que está quebrando o pau, você não vai chegar lá para tomar parte de um lado. Você não vai chegar lá para tomar parte de um lado. Você vai ser luz. Jesus, quando ele estava ali, escrevendo no chão, chega um bando de gente, todo mundo já com pedra na mão, todo mundo com pedra, e joga a lei sobre Jesus. A lei de Moisés diz que essa mulher tem que morrer apedrejada. Ela foi pega em ato de adultério, já foi condenada, já foi julgada, condenada, ela só faltava, eles só queriam trincar a vida de Jesus. Acabar com o propósito de Jesus. Vamos levar uma mulher com um erro fatal. Vamos levar, você chega na situação, a pessoa já está com erro. Para, você não é juiz de nada, nem da tua vida você é juiz. Você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, faz o que você quer, mas você tem que ser o quê? Luz nesse mundo. E olha a luz que ele mostra. Ele está ali escrevendo. E alguém chega e joga no peito dele. Fala, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que ela tem que morrer apedrejada. O que diz o Senhor, na época, que julga ser o Messias? E aí ele, com a luz que ele é, e que era quando estava aqui na terra, carnalmente, conseguiu mostrar a luz dele. Eu estava lá nessa montanha que eu comentei no momento, o Espírito Santo falou para mim, ele sussurrou para mim o que foi escrito ali no chão. Ele escreveu a própria lei que eles estavam cobrando, a lei de Moisés, as 10 mandamentos.
Depois ele reduz, Jesus reduz para 2, mas ele escreve os 10 no chão. E aí ele olha para o povo e diz: quem cumprir essas 10 leis, ele não ficou nem em favor deles, com a pedra na mão, nem em favor dela. Ele jogou a luz que ele era. Olha como é bom ser luz, como é bom conhecer. Olha como é bom, ele diz: aquele que cumprir tudo isso aqui, aquele que cumprir, pode massacrá-la, pode fazer. E aí, um a um, primeiro os mais idosos, anciões, a palavra fala: olha, peraí, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo, vem vindo, honrar pai e mãe, não sei o que, não adulterarás, não sei o que. Os mais que tinha mais experiência, solta a pedra primeiro. Puf. Eu não consigo. Vem os do meio do caminho. Puf. Os mais jovens. Ele não disse que vocês estão errados. E aí isso começa a ser luz no mundo. Olha como ele foi luz naquele momento. E aí vem a pergunta: minhas atitudes têm iluminado ou escurecido aqueles que estão ao meu redor? Às vezes a gente fecha o pau porque alguém começa a falar de política. Luz. Começa a falar de futebol, o pau fecha. Temos que ser luz. Quer torcer, fique à vontade, não tem problema nenhum. Cada um tem o seu e acabou, mas não podemos ser bitolados para perder o plano, para viver o quê? O propósito de Deus. Luz. Ser luz nesse mundo. Das 24 horas ele dá tempo para você descansar, ele dá tempo sim de você ganhar através do seu suor, ganhar o seu dinheiro, mas o tempo para ser pai, para ser mãe, para ser família. E aí Jesus, sendo brilho, e a mulher, eu fico imaginando ali caída, porque ela foi jogada no chão ali, imagina que ela está de joelho no chão, em volta tinha se formado, e aí ele grita: mulher! Mulher, cadê os seus acusadores? Aí era uma parada para despertar o plano nela, para despertar o propósito nela. Cadê os seus acusadores? Talvez não dessa forma, porque se mostra, em poucos momentos Jesus se irou no meio do caminho. Poucos momentos, raros momentos. E um deles foi contra a igreja religiosa. Eu imagino que ela, por um instante, se julgando condenada já, eu acho que ela olha, não vê ninguém e ele mesmo fala para ela: você vê? Não tem ninguém que te julga, que te julgou. Ele começa a falar: o teu passado não vai definir o plano nem o propósito que Deus tem para você a partir de agora. O teu passado, o que te fez chegar até aqui, não importa de qual maneira, não vai ser o elo que vai te fazer se tornar um bom pai, uma boa mãe, encontrar o propósito de se tornar um ser humano bom, de se tornar luz. E o trem é imediato quando haja coração. Ele fala: tá vendo? Todos que te acusavam, não achou um. E eu também não te condeno. E eu também não te condeno. Em outras palavras, ele foi e disse para ela: vai ser luz no mundo. Aqui para trás morreu. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais.
E essa mulher foi tão rápida, entendeu tão rápido a sacada de tudo isso, que ela sai dali e volta no momento já a seguir aquele que trouxe a luz sobre ela. E fazendo tornar a luz, ela começa a segui-lo, ela começa a acompanhá-lo, ela começa a entender o chamado, ela começa a entender o propósito. Ela entende o plano e passa a viver o propósito. E está na crucificação, está na ressurreição de Cristo. Essa mesma mulher que ele não condenou, que o mundo não pôde condenar, entendeu o chamado, entendeu o propósito, entendeu o plano de Deus. Por isso que tem gente morrendo com chamado, tem gente morrendo com o plano de Deus, só não está conseguindo cumprir algumas coisas, cumprir o próprio propósito, entender o próprio propósito, para vivenciar tudo isso. Cristal chegou por ali, está junto com a gente. Então nessa 36ª semana, em Mateus 5, verso 14 a 16, anota aí. Mateus 5, 14 a 16, anota o texto, o título. Está dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás no céu. Nós somos luz. O teu chamado, o teu plano não é para ficar escondido debaixo de uma cama que ninguém vê. Quando se acende uma luz, que nem está falando aqui, antigamente se acendia uma lamparina, uma vela, se colocava no lugar mais alto da casa, porque clareava a sala inteira, a cozinha inteira. Assim é para você. Você não foi feito para ficar escondido atrás de doença, atrás de estresse. Você foi feito para ser essa luz que hoje Ele está trazendo. Está trazendo a clareza. Deus nos chamou para brilhar no meio de lutas. Você não vai sobressair em dia de paz. Em dia de paz somos mais um. No meio da luta é quando a sua lamparina pode brilhar. Calmaria, peraí. O que está acontecendo? Eu não sei se ele está certo ou se você está certo, mas vamos pontuar. E vocês se julguem entre vocês. E o que acontece? O brilho do Espírito Santo aparece. E acontece verdadeiramente. Nós estamos vivendo um mundo muito de egoísmo, de injustiça, indiferença. Tem gente que não dá nem, tem gente que julga até pelo carro que você anda. Esquece de olhar que dentro daquele carro tem um ser humano, que tem a mesma energia que eu tenho, que você tem. Dentro de um ônibus, tem o mesmo ser humano, tem a mesma energia, tem um plano de Deus, tem um propósito de Deus sendo cumprido na vida dela. Tem gente que olha pelo egoísmo porque tem um carro importado, ou porque tem um carro mais novo, eu posso pisar na bola. Quem ama Cristo, perdoa. Quem ama Cristo escolhe acender a vela que clareia. Eu sou vela. Eu sou luz. Você é luz. Você é luz desse mundo. Você é luz desse mundo. Anota um texto para depois você refletir. Alguns deles, né? Lá em vamos em Filipenses. Coloca Filipenses 2,15. Está dizendo, Paulo exorta
cristãos a serem irrepreensíveis e sinceros. Quando você é irrepreensível, ninguém pode ficar falando, você errou nisso, errou naquilo, eu não sei o que, até porque não está na mão do povo, mas quando você é irrepreensível e sincero, você começa a brilhar como estrelas, como estrela no meio de uma geração perversa, no meio de uma... Quando é perversa já se perdeu tudo. Está entendendo? É isso que chega para você. Você é luz no lugar onde Deus te colocou. Você é luz no lugar onde a vida te conduziu. E como você vai conduzir a tua vida a partir de agora, não só mais sendo sal, temperando situações, resolvendo problemas, mas agora sendo luz. É aquele que alguém olha e fala, viu, vou lá me aconselhar com fulana, com fulano. Quanto tempo faz que alguém não se aconselha com você de verdade? Que você possa falar a verdade que você sente. Quanto tempo você não tem sido luz para visitar um parente que está internado, ou alguém que está internado, levando uma palavra, levando energia, levando amor. Ser luz no mundo é isso. Tem muita gente que consegue levar uma cesta básica, entregar para os seus, entregar para alguém, mas com obscuridade no coração. Eu vim trazer, e tem gente que faz isso, que acaba se tornando, sabe o quê? Sufoco para o outro. Eu sei que você está precisando, ele está aqui. Não, irmão, o que você faz com a direita, a esquerda não precisa saber. Isso é ser luz no mundo. Tem gente que doa um pedaço de pão, tem que fazer propaganda até no fim do mundo. Até no fim do mundo. Efésios 5, 8, 9. Efésios 5, versos 8 e 9. Diz: antigamente vocês mesmo viviam na escuridão. A palavra do Senhor vem dizer. Até agora, muitos que viviam na escuridão, a palavra está dizendo, mas, começa o texto, volto para o texto, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. A luz traz isso: bondade, honestidade e verdade. Se tornar a luz é deixar de ser eu, é deixar de ser você e transcender a luz do Espírito Santo. E transcender a bondade, a honestidade e a verdade que é a palavra do Senhor. Como que eu me torno um bom pai? Como eu me torno um bom filho? Como eu me torno um bom trabalhador? Como eu me torno um bom irmão na igreja? Está entendendo? Tudo isso, esse plano que Deus fez na minha vida e na tua vida, para te trazer aqui no 36º dia, para distinguir que plano dele é perfeito para começar a reduzir, para começar a produzir o resultado do propósito que começa agora na tua vida. O plano são as circunstâncias. Circunstância é um plano. Hoje eu estou indo a tal lugar, é um plano. Mas o propósito que está em mim, no decorrer do caminho, ele tem que ir aparecendo verdadeiramente. Isaías 60, verso 1. Isaías 60, verso 1. Vem para aqueles que estão esperando que coisa cai do céu. Diz: levanta-te. Para aqueles que estão acomodados. Levanta-te, resplandece, ou seja, seja luz. Seja luz, resplandece. Resplandecer é mostrar o que está aí dentro. Tem gente que você chega de manhã e fala: meu, o que aconteceu? Você não precisa nem ver a pessoa, só por telefone. Está resplandecendo uma energia negativa, não está bem. Alô?
não sei o que. Resplandece, está vivo. Você é a luz do Espírito Santo. Olha lá, ó. Levanta-te, sai dessa zona de conforto. Ser espiritual, ser material. Deixa o plano de Deus conduzir para o propósito dele ser realizado na minha vida e na tua vida. O plano de Deus, ele me leva dentro de uma caixa de madeira, onde semanalmente pessoas se reúnem. Só que eu não coloco uma placa lá fora, se é A, se é B, se é C. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos para que o propósito de Deus entre em vidas. Lá, independente se sou eu ou quem o Espírito Santo mostrar que estará apregoando, o Espírito Santo toma conta daquilo e acabou. Esse é ser a luz. É ser a luz. Tem gente que fala, nossa, você tem que ter ciúmes do altar. Você tem que ter não sei o quê. Se Deus manda, filho. Se naquele dia Ele quer usar a luz de alguém, Ele quer usar o brilho de alguém, é Ele que vai conduzir e acabou. Aí diz em Isaías 61, levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. Já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando você deixa a luz de Deus, ó a mão do Senhor sobre você. Ó a mão do Senhor sobre você. Então, se você fala, eu vou fazer isso, porque está na direção de Deus, Ele me deu esse plano, a luz, a mão do Senhor vem, e o que estava errado no mundo Ele começa a conduzir. Tem um tempo para essas coisas se alinharem, mas vai dando tudo certo. Irmã Denise está dizendo amém. É isso aí, irmã. É isso aí, amém, assim seja, para tudo isso que estamos recebendo do Espírito Santo. Quando você se posiciona, quando você se torna luz, quando você tem quando você tem um relacionamento, uma intimidade, quando você entende o plano e ele se torna propósito, a mão do Senhor desce sobre o teu plano. O plano que foi dado por ele, e você vai ver que a tua casa se torna o melhor lugar habitável. Eu não sei você, mas às vezes tem lugares que você está dentro da tua casa, você não tem mais para onde ir, você está na sua casa. Você está na sua casa. O Salmos 91 fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você não consegue ter paz dentro da tua casa, você está na sala, não está bom. Você está na cozinha, não está bom. Você está no quarto, está... alinhamento. Você pode estar num castelo, 200 cômodos. 200 cômodos. 200 cômodos. Não vai adiantar nada se eu pôr o cabo aqui antes que termine a bateria de um dos... E aí, vamos percebendo que o propósito dele tem que ser maior. O plano eu quero ter uma casa. Faça dessa casa uma habitação do Senhor. E aí o propósito dele vem sobre essa casa. Eu já fui em barracos de madeira, que você conversa com a pessoa, que ela faz o café com amor, ela te dá um gole de palavra, ela te dá um gole de café e vem junto uma palavra, vem um conforto. E aí você vê que o propósito de Deus está ali. Não é o lugar, é como você tem escolhido ser luz no mundo. Nesse mesmo lugar, 2 barracos ou do lado, o pau está fechando. Morte estão ocorrendo. Por quê? Da mesma forma em condomínios fechados. Aparentemente tem paz, porque a distância é maior das casas. Mas de repente, quando o pau fecha, sai todo mundo para fora, todo mundo está vendo do mesmo jeito. É a luz do mundo. É a luz do mundo que você se torna, que vai te fazer ter a glória do Senhor, ter a mão do Senhor. Olha lá, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, quando você coloca a luz é a mudança sua,
É atitude sua, é posição sua. Você se torna melhor mãe, você se torna melhor filho, você se torna melhor funcionário, você se torna tudo. E quer dizer, esse brilho seu está brilhando. Essa coisa vai crescendo. Não quer dizer que ainda é do Senhor. Porque olha lá, e vai nascendo sobre você. É como se fosse um espelho. Vai nascendo sobre você a glória do Senhor. A glória do Senhor. Pode ver que Jesus, caminhando, em certo momento, ele tenta desistir. Ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. O brilho dele já estava forte, era dele. Ele já trouxe isso, mas já estava forte. Mas o brilho do Senhor, que apareceu lá no batismo desse: este é o meu filho amado. A voz ecoou para todo lado. Na hora que ele pede isso, houve silêncio. E ele entendeu o chamado, entendeu o plano que tinha que ser cumprido. Ele já sabia, mas estava pesado. Mas mesmo assim ele pergunta a Deus se fosse possível, mas se não, permaneça à vontade do Pai. E prevaleceu a vontade do Pai. É isso que vai se tornar-se luz. É isso que está nascendo sobre a tua casa. A glória do Senhor. Nesses 36 dias já tem gente que a luz já está aqui, ó. A sua está forte aqui. Se encontrou, está buscando, está orando, está fazendo, e a glória do Senhor já começa aqui em cima. Já tem uma centeia em cima da tua casa. Já tem, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. E vai chegar uma hora que os vizinhos vão tomar conta. Peraí, naquele barraco ali tem paz, eu vou lá pedir uma oração. Naquele barraco ali tem palavra. Naquele barraco ali, nossa, naquela casa ali, você viu? Não é só uma casa com piscina. Ali tem família, ali tem gente de verdade, ali tem amor de verdade. Eu estou dando os dois exemplos para entender que hoje o brilho do Espírito Santo, para aqueles que estão se alinhando, chega verdadeiramente sobre mim, sobre ti. E ó, vai nascendo. Vai nascendo. Como é que um pai resplandece o caráter bom de um pai? Ou aparece o mau caráter que o pai ou a mãe foi? O decorrer da vida do filho. O filho vem, apronta uma bagunça, ou o brilho dele está aparecendo. O que é bom você elogia, você está do lado dele. O que é ruim, a Bíblia fala que você tem que corrigir. E aqui, ó, aqui vai formando o caráter dele, bom ou ruim, olha o tamanho que está isso. Mas quando ele está alinhado no caráter da família, o brilho do pai e da mãe aparece. Se ele vem de uma família que ele foi ensinado que pagar os outros é um dom, vai aparecer. Vai chegar ali, ó, tá aqui, ó, não aguento pagar tudo, mas toma, dos 50 que eu devo, 30. O mês que vem eu venho e pá. É assim, a mesma coisa com Deus, Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Denise está dizendo: eu tomo posse dessas palavras em nome de Jesus. Ouvi, o céu é dar ouvido, ó terra, porque o Senhor tem falado. Isaías 1, verso 2. Amém, amém, glória a Deus. Então chegamos no tempo de ser luz. Para cumprir tudo isso, eu conheço pastores que, para viver hoje o chamado de Deus, correu atrás de cristão, armados lá atrás. Não quero crente na minha porta. Não quero crente na minha porta. Correu atrás, correu, e hoje está pregando para os outros. Porque Deus precisa de muitas das histórias, uma mudança de caráter. Se você nasceu bam, 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 você vai falar que é bom, todo mundo vai falar, isso aí já... Eu cheguei a ver, nos Estados Unidos, tem, se você puxar aí o juiz dos Estados Unidos, ele lá nos Estados Unidos, quem toma multa, corre o risco de ser preso, de pagar multas, é chamado em juiz, né? Que é essa bagunça que é aqui no Brasil. Você paga quando quer, deixa lá no carro, acabou, perde o carro e você continua sendo lá, não, lá você é chamado. E tinha um senhorzinho dos 70 anos, que passou 2 sinais vermelhos. Só que ele esqueceu de ligar o pisca-alerta, que estava ele para o juiz, ele contando isso. E ele estava levando a esposa dele de 60 e poucos anos para o hospital. Só que a lei diz que quem avança o sinal lá
e não liga a emergência, que é outra coisa. Se você usar a emergência sem precisar, o pau fecha, é multa e é cadeia. E ele foi chamado. E aí ele apresenta lá o atestado, tudo. Aí o juiz dá uma coçada na cabeça, e não é só esse caso não, esse juiz é excelência em que a gente vê. Só que ele é luz naquele tribunal. E aí ele narra o fato, 70 anos, a esposa indo para o médico e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a sua multa, vou mandar limpar por causa dessa situação. Mas na próxima vez, se acontecer alguma coisa, se esquecer do pisca-alerta, não vai ter desculpa. Lembra disso. Olha como ele foi luz. Você está entendendo? No Brasil tem um juiz aqui também, não sei porque eu estou falando de luz, porque às vezes a gente pega essas grandes pessoas que acabam se tornando, em vez de se tornar bem, chega o poder, acaba se tornando mal. Tem um juiz que é de aposentadoria, e eu vou terminar por aqui. E ele pega aquele pessoal lá da roça, acho que ele deve ser de Minas, sei lá de que lugar aí, que o cara pega umas pessoas lá, e aí ele entra e ele fala assim, eu acho interessante como ele entra na história, como ele consegue ser luz. A senhora trabalhou na roça mesmo? Trabalhei. E aí ele faz umas perguntas nada a ver. A senhora trabalhava com o quê? Com milho, plantava milho. Quantos caroços de milho vai? Quantas sementes de milho vai? Aí a pessoa responde. Aí ele vai ligando os fatos. Mas se apareceu uma cobra, o que a senhora fazia? E a gente matava, pegava um pau, pegava enxada, assim, assado. A senhora está aposentada, assim, por isso. Não é aquela coisa, traz pessoas para testemunhar, que às vezes a pessoa vai testemunhar que morava, não morava, nunca viu aquele, mas está ganhando dinheiro por fora. Não, ele ia na essência, ele vai na essência, porque esse rapaz é jovem, esse juiz é jovem, e assim a luz chega, tanto que ele está aí sendo referência como juiz para todo lado, sendo referência. E essa luz, às vezes tem mãe que quer mudar o filho, que não consegue fazer um prato mais de comida para o filho. Não precisa fazer todo dia. Mas às vezes o gesto de colocar a comida no prato e entregar, você já está demonstrando carinho. Você ensinou isso para ele. Você deu uma madeira, você deu papinha, você deu... Aí chega um dia que você quer dar... Peraí, qual é a luz? Qual é o brilho? Não precisa ser refém. Mas empurrar para longe vai tirar a essência de você, vai tirar a essência do Deus que está em você para se tornar essa luz. João 8,12, eu fico entrando, até hoje já bati umas 5 vezes no microfone, está atrapalhando aí, desculpa. João 8,12, vem dizer, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Jesus falando isso para mim e para você. Eu vejo Jesus como se ele estivesse batendo no coração. A Bíblia fala que bate quer entrar, quer fazer morada. Esse é um convite para dessa página da tua vida, que agora ele quer se tornar luz, quer te fazer ser luz no mundo. Ele não quer entrar para a sua salvação só não. Para a sua salvação, se quer ser salvo, você declara Jesus. A Bíblia fala que quem declarar o nome de Jesus já é salvo, mas ele quer te entregar esse propósito maior. Te entregar esse propósito maior. Olha lá, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem segue a Jesus, eu vou completar e vou concluir. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus começa a mostrar o quê? O caráter de Jesus. Por isso que tem família que é possível ser resgatada. Por isso que tem casamento, por isso que tem empresa que é possível. Porque a empresa não é sua. Você tem que colocar Jesus, o caráter. Você combinou, você cumpra. Ter um preço justo. Ter uma caminhada justa. Não passar ninguém para trás. Às vezes um negocinho que você passa para trás, você volta para o final da fila. O brilho de Jesus já se apaga sobre você. Se apaga sobre você. Último verso aqui para encerrarmos.
Provérbios 4,18 diz: a vereda, algumas versões falam o caminho, a vereda do justo é como luz resplandecente, que brilha mais e mais até o dia perfeito. Para que haja o dia perfeito, para que você encontre o brilho perfeito, ele fala que o caminho do justo, daquele que se torna justo, aquele que coloca Cristo, o caminho dele é como uma luz. Você vai enxergar as pedras que tem. É igual um bom carro na estrada. Um dia de céu brigadeiro, limpo, bonito, você vai dirigindo até a lua clareia para você. Esse é o brilho do Espírito Santo que chega. Tem vezes que a gente acende o farol, coloca farol alto e o tempo está fechado, a tempestade está fechada e começa a chover. Você liga o para-brisa, não enxerga um palmo na frente. Vai chegar o dia perfeito. Esse dia de tempestade vai acabar. Chegou hoje o final desse dia de tempestade. Chegou, para de ligar para-brisa, ligar isso, aí você não sabe mais se você está indo, está vindo, aí você tem que encostar, tem que parar no meio da tempestade. Agora é hora de ser luz, do céu de brigadeiro, até esse dia perfeito que está falando ali, ó. A vereda do justo é como luz resplandecente, que brilha mais e mais até o dia perfeito. O dia perfeito está sendo colocado sobre a tua vida. A mão do Senhor, a glória do Senhor começa a crescer sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Respire, contemple o Senhor nessa respiração, sinta Ele. Você não consegue pegar a respiração, você não consegue prender o pensamento, você não consegue prender. Eu traduzo tudo isso da forma de Deus perfeitamente, começar a mudar tudo isso. Mentalidade, atitudes. Atitude você não pega, você demonstra. Bons dons você não pega, você demonstra em comportamento. É isso que está chegando sobre mim, sobre você. Sobre mim, sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, chegamos, Pai, no 16º dia. 16º dia. Que a clareza dessa luz que o Senhor explicou essa manhã, através do Espírito Santo, possa chegar onde havia escuridão, possa chegar onde havia dúvida, onde havia discórdia. A luz do Senhor, que as nossas atitudes sejam transformadas, as nossas atitudes revelem o teu amor, revelem a tua vida, revelem a tua glória. Apague, Pai, de nós todo o nosso egoísmo, acenda sobre nós, acenda através de nós o teu Espírito. Acenda como chama viva o teu Espírito. Usa-me, declare, use-me para iluminar caminhos, aquecer corações, refletir o teu reino. É assim, Pai, que o teu povo está orando. Eu quero ser luz nesse mundo. Eu quero ser luz nesse mundo. Declare, profetize que eu seja luz nesse mundo, que nos tornemos luz nesse mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Rodrigo Vaz chegando. Pessoal que está chegando agora, temos 35 aulas para trás, mais essa. Está aí em todas elas, menos no Facebook. E o Facebook depois de 30 dias vai apagando. Mas está lá no Facebook e no YouTube. Tem todas as aulas, essa jornada de 40 dias. Lição de casa. Pegue 5 atitudes. Escreva 5 atitudes que você precisa se tornar
mudar, para se tornar luz no Senhor. Escreve 5 atitudes, 5 nomes de pessoas que às vezes ainda te causa rancor, ou que você possa ser rancor na vida, que você não consegue tratar. Eu vou escrever aqui, vou escrever nomes ou situações. Você vai escrevendo, são 5. Escreve. Já escrevi 2 aqui, enquanto falo contigo. Do lado você vai escrever assim: minha vida é uma chama acesa em Deus. Escreve toda a situação e do lado você escreve: minha vida é uma chama acesa em Deus. Coloque a tua mão sobre isso, ore profetizando. E você vai ver a luz que Deus está entregando através de você. A luz que brilha a partir de hoje em você. Que no seu trabalho você comece a se tornar, ser pontual, respeitoso, justo com os colegas. São atitudes que levam a isso. Na família, perdoar ofensas, ser um exemplo para os filhos, para a tua família, abençoar com palavras, falar boas palavras. Na escola, faculdade, ajudar colegas, mesmo que não mereça, mesmo que você acha que não mereça, comece a ajudar, você vai ver as boas atitudes, você vai ser brilho, você vai brilhar, é isso mesmo. Não ultrapassar, não colar, não tentar fazer coisas erradas. Peça a iluminação de Deus, peça a luz de Deus para isso que está difícil na tua vida e Ele vai clareando tudo isso. Redes sociais, pare de publicar conteúdo, acessar conteúdo que não edifica em nada. Leia o conteúdo que você vai publicar para ver se tem a ver com esse brilho que você quer se tornar de Deus. Eu não estou falando que você pode ou deixar de ser, não é isso não. Que possamos ser humildes dentro da igreja, não buscar aplausos por louvores, por pregações, não. Mas que possamos ser um corpo de Cristo, em nome de Jesus. Até amanhã, viu? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um dia abençoado nesse 36º encontro, amanhã 37 de 40, hein? 37 de 40. Deus abençoe, até amanhã.